O domingo na casa dos meus pais sempre teve um ritual, claro e imutável. O cheiro de assado, o som baixo do futebol na TV da sala, o vovô cochilando na poltrona e a mesa posta com a toalha de linho, que só saía do armário nesse dia. Era o nosso norte semanal. O porto seguro, onde, independentemente das turbulências da vida, nos reuníamos como um só corpo. Minha mãe, sempre anfitriã preocupada, circulava com travessas fumegantes. Meu pai, na cabeceira, fatiando o pernil com uma solenidade que beirava o religioso. Meu irmão Carlos, sua esposa Ana, e eu com meu marido Leo, completávamos o quadro. A harmonia era um prato feito com tanto cuidado quanto o arroz, com brócolis, que acompanhava a carne. A conversa, como quase sempre nos últimos anos, começou a derivar suavemente para a política, após o primeiro copo de vinho. Era um terreno minado, mas tínhamos desenvolvido uma dança delicada. Evitávamos os atalhos mais explosivos, falávamos de inflação, do preço da gasolina, de coisas tangíveis. Carlos, um professor de história, geralmente trazia algum contexto, e eu, jornalista, tentava equilibrar com notícias do dia a dia. Era tenso, mas funcional, uma trégua tácita pelo bem do pernil. Naquele domingo, porém, o clima parecia diferente desde o início. Carlos chegou mais contido, com o olhar mais duro. Ana parecia desconfortável, passando a mão no copo de água sem parar. O estopim veio de uma notícia banal, na TV, que mostrava uma manifestação. Meu pai, numa frase solta e rabugenta, comentou: "Esses caras aí deviam era trabalhar, em vez de ficar perturbando a ordem." Carlos ergueu lentamente o olho do prato. "Perturbar a ordem, pai, é o que fazem há 4 anos quem defende um projeto de poder baseado no ódio e na mentira." A frase foi dita com uma frieza clínica, mas cada palavra parecia ter sido afiada antes de ser lançada. A dança delicada ruiu. Meu pai, um liberal de carteirinha nos anos 80, hoje mais conservador, revidou. Leo tentou suavizar, falando do tempo. Minha mãe, nervosa, ofereceu mais batatas. Mas a tensão já tinha um sabor diferente, mais ácido, mais pessoal. Não era mais sobre ideias ou políticas públicas, era sobre o caráter das pessoas que pensavam diferente. Foi quando Ana, talvez tentando encontrar um ponto em comum, disse com uma voz suave: "Acho que no fundo, todo mundo quer o melhor para o país, né? Só tem visões diferentes de como chegar lá." Carlos a olhou como se ela tivesse dito que a terra era plana. Ele deixou os talheres com um clique seco no prato. O som ecoou na sala de jantar, silenciosa de repente. Todos pararam. O barulho do jogo de futebol parecia vir de outro planeta. Ele varreu o olhar por todos nós, pousando finalmente no meu pai, e então em mim, como se nos desafiando a discordar. Quando falou, sua voz não era mais a do professor didático, era achatada, carregada de uma convicção absoluta e terrível. "Não", ele disse, medindo cada sílaba. "Não são visões diferentes. Não há diálogo possível com quem nega a realidade, com quem compactua com um discurso de ódio, com quem venera um projeto autoritário, bolsonarista." E aqui ele fez uma pausa dramática. "Não é gente. É um projeto político de desumanização. E quem se alia a esse projeto, quem vota nele e o defende, abdica da própria humanidade." O silêncio que se seguiu não era apenas ausência de som, era uma coisa física, pesada, que entrou pela boca e desceu até o estômago misturando-se com a comida. Olhei para o rosto do meu pai e vi o rubor subindo do pescoço até a testa. Vi minha mãe levar a mão à boca, os olhos arregalados de puro horror. Leo tentou tocar meu braço, mas eu estava petrificada. A frase não era uma opinião política, era uma linha traçada no granito da mesa de jantar. Do lado dela ficava ele, Carlos, meu irmão mais velho que me ensinou a andar de bicicleta, com quem dividi quarto em férias na praia, a quem ligava chorando após uma briga com algum namorado idiota. Do outro lado, segundo sua própria declaração, estava meu pai. E, por extensão perigosa, talvez eu, Leo, minha mãe, caso não concordássemos plenamente com ele. "O que? O que você acabou de dizer, meu filho?" A voz do meu pai saiu rouca, trêmula, não de raiva ainda, mas de uma incredulidade profunda. Carlos não desviou o olhar. "Você me ouviu, pai. Chamei as coisas pelos nomes. Cansei de fingir que isso é uma disputa de ideias. Não é. É uma luta
entre a civilização e a barbárie. E eu sei de que lado estou. Foi quando o prato caiu. Não sei quem o derrubou. Talvez minha mãe, com as mãos trêmulas. Talvez tenha sido eu, ao me recostar na cadeira, atordoada. O barulho da porcelana se espatifando no piso de cerâmica foi estridente, violento, libertador. Rompeu o silêncio gelado e liberou tudo de uma vez. Meu pai se levantou, empurrando a cadeira com violência. Sai da minha casa. A ordem veio baixa, carregada de uma fúria que eu nunca tinha visto dirigida a um de nós. Sai da minha casa agora! Carlos levantou-se lentamente, com uma calma que parecia um insulto maior. Ana chorava silenciosamente, se levantando também. Ele não olhou para mim, nem para minha mãe. Olhou fixamente para meu pai. Não precisa gritar. A gente vai. Mas pense no que você está defendendo. Pense em que lado da história você escolheu ficar. E virou-se, pegando a jaqueta no cabide. Ana o seguiu, um passo atrás, cabisbaixa. A porta da frente se fechou com um baque seco e final. O resto ficou na mesa. O pernil meio fatiado, os brócolis esfriando, o vinho intocado, o prato em cacos no chão, refletindo a luz do lustre como uma constelação de estilhaços. Minha mão começou a chorar, abafado, no guardanapo. Meu pai estava de costas para nós, olhando fixamente pela janela da sala, os ombros tensos. Leo tentou falar algo, mas eu só balancei a cabeça. Não havia palavras. A linha traçada por Carlos não dividia apenas a política. Ela havia atravessado o coração da nossa família, e naquele momento eu não sabia de que lado dos cacos eu estava, nem se conseguia ou queria atravessar de volta para encontrar meu irmão. O almoço de domingo havia acabado para sempre. Os dias que se seguiram aquele domingo foram envoltos num silêncio espesso e desconfortável. Na segunda-feira acordei com um peso no peito, como se tivesse engolido chumbo. O apartamento, normalmente um refúgio, parecia estranho. Leo tentou conversar naquela manhã, enquanto preparávamos o café. Ele estava exaltado, Juliana. Deve se arrepender. É família, ele disse, passando a mão nas minhas costas. Eu balancei a cabeça, olhando para a torrada que não conseguia comer. Não foi exaltação, Leo. Foi convicção. Ele olhou nos olhos do pai e disse aquilo, com calma. Você viu. A cena se repetia em loop na minha mente. A frieza da voz do Carlos. A expressão quase de alívio em seu rosto. Como se finalmente tivesse dito uma verdade guardada por anos. Tentei trabalhar, mas as palavras na tela do computador dançavam sem sentido. Era repórter de política, ironicamente. Passava o dia analisando discursos, polarização, guerras culturais, mas aquele campo de batalha abstrato tinha invadido minha sala de jantar com uma violência íntima que nenhuma reportagem conseguia capturar. Como escrever sobre a ruptura do tecido social, quando o seu próprio tecido familiar havia sido rasgado ao meio? Na terça-feira, minha mãe ligou. A voz dela vinha fraca, arrastada, como se também estivesse doente. Filha, como você está? Preocupada com você, mãe. E o pai? Um longo suspiro. Não há falar. Senta na poltrona da sala e fica olhando para a parede. Não quer ver o jornal, não quer falar sobre nada. Jogamos fora a sobra do pernil. A última frase foi dita com um tremor, como se descartar a comida fosse um ato fúnebre. Não mencionei Carlos. Ela também? Não. Era como se meu irmão tivesse morrido. Mas ninguém ousasse falar no velório. O vazio que ele deixou era mais presente do que sua presença jamais fora. Perguntei se devia ir lá. Ela disse: melhor não, deixa seu pai digerir isso. A palavra digerir soou grotesca. Era algo indigesto, que nos envenenava por dentro. Na quarta-feira, cedi e mandei uma mensagem para Carlos. Foi um texto curto, neutro, um fio jogado no abismo. Carlos, como você está? E a Ana? A resposta veio horas depois, também curta, também dura. Estamos em paz. Finalmente, em paz. Aquelas duas palavras me queimaram. Enquanto o resto da família estava em frangalhos, ele estava em paz. A autojustiça daquilo, a certeza moral absoluta, me encheu de uma raiva fria. Era essa a paz dos mártires, dos cruzados, daqueles que estão tão certos de sua causa que qualquer dano colateral, pais despedaçados, irmãs perplexas, é apenas um preço necessário a pagar. Tentei imaginar o que se passava na casa dele. Ele e Ana, revisando o ocorrido, validando um ao outro, construindo uma narrativa,
onde eles eram os únicos lúcidos, num mundo de cegos voluntários? A solidão daquele pensamento me assustou. Na quinta-feira, Leo sugeriu irmos a um bar para descontrair. Encontramos amigos. A conversa fluiu para fofocas, séries, planos para viajar. Eu ri em momentos, concordei com a cabeça, mas era como assistir a tudo de dentro de um aquário. Havia uma película de vidro entre mim e o mundo. A discussão na mesa dos meus pais era o segredo sujo que eu carregava. Um tumor que ninguém podia ver, mas que me impedia de funcionar direito. Um dos amigos, Pedro, soltou um comentário genérico sobre a loucura dos extremos. Todos concordaram. Num murmúrio coletivo, eu só consegui engolir seco. Meu extremo tinha nome, data de nascimento e uma cicatriz no joelho de quando caiu do muro, aos 8 anos. Na sexta-feira a crise saiu do âmbito privado e ganhou contornos práticos. Era aniversário do vovô, meu avô paterno, que morava num lar de idosos. Sempre fizemos uma visita conjunta. Eu, Leo, meus pais, Carlos e Ana. Era uma tradição sagrada. Minha mãe ligou hesitante. O que a gente faz, Juliana? Seu pai disse que não vai se Carlos for. E eu não posso fingir que aquilo não aconteceu. Do outro lado da moeda, Carlos foi taxativo quando o chamei. Não vou fazer de conta que está tudo bem para não causar problema. A hipocrisia é o que nos trouxe a esse ponto. Se o pai quiser ver o vovô, que vá, eu vou em outro dia. Fui eu quem acabou indo sozinha, com um bolo e um sorriso amargo. O vovô, confuso, perguntou: o time todo, não vem mais? Mentir para um homem de 92 anos com início de demência foi o ponto mais baixo da semana. Hoje não, vovô, tem uns compromissos. Ele aceitou, distraído, mas a tristeza no olho da cuidadora, que conhecia nossa tradição, me perseguiu até o carro. A política, aquela coisa abstrata, havia quebrado um elo concreto, uma linha de cuidado e memória que unia gerações. No sábado à noite, exausta, tive um sonho. Estávamos todos na mesa de jantar, mas a mesa era um abismo estreito e profundo. De um lado, Carlos e Ana. Do outro, meus pais e eu. Ninguém falava. Só o som dos talheres batendo na louça, ecoando no vazio. Eu tentava passar o saleiro para o meu irmão, mas meus braços eram curtos demais. O saleiro caía no abismo, e a queda não tinha fim. Acordei, olhei para o lado e vi Leo dormindo profundamente. Pela primeira vez, senti uma ponta de ressentimento por ele não entender completamente. Sua família era dispersa, pouco politizada. Ele via aquilo como mais uma briga. Não conseguia sentir o cheiro de fim que aquilo tinha. No domingo seguinte, uma semana após o terremoto, não houve almoço na casa dos meus pais. Meu pai, segundo minha mãe, disse que não tinha estômago para ritos. Ela me convidou para irmos só nós três, mas recusei. Aceitar seria normalizar a nova configuração. Seria compactuar com a ausência. Fico aí e me coça, olhando para o relógio. Às 2 da tarde, hora em que normalmente estaríamos servindo a sobremesa, comecei a chorar. Chorei pela perda do ritual, pelo silêncio do telefone que não tocava como a piada do Carlos, pela sensação de que meu passado, todas aquelas memórias de infância compartilhadas, havia sido reescrito, invalidado, por uma frase. E no fundo, chorei de raiva. Raiva do Carlos por ser tão cruel em sua pureza ideológica. Raiva do meu pai, por sua teimosia, e por não conseguir enxergar o filho, por trás das ideias. Raiva de mim mesma, por não ter conseguido impedir, por não saber como consertar, e por começar a duvidar se algo, entre eles, ainda merecia ser consertado. O silêncio da semana não trouxe nenhuma claridade, só aprofundou o fosso, e eu no meio já não sabia se estava tentando construir uma ponte, ou apenas escolhendo em qual margem ficar. A briga política havia virado uma ruptura familiar, e a ruptura, agora, era uma paisagem permanente. Um novo país, com fronteiras rígidas, onde o passado era um território inimigo. A terceira semana começou com um gesto inesperado da minha mãe. Um envelope branco, entregue por um motorista de aplicativo, no meu trabalho. Dentro, uma carta manuscrita, coisa que ela não fazia há anos. A letra, normalmente firme, estava trêmula. Minha querida Juliana, não aguento mais este silêncio. Esta casa virou um mausoléu.
Seu pai não é mais o mesmo. Fica horas no escritório, fechado. Acho que está relendo os livros antigos dele, tentando achar onde... Errou em quê, filha? Em criar um filho pensante, nunca impusemos nada a vocês. Sempre disse que o maior orgulho era ver vocês tendo suas próprias ideias. Agora, parece que ter ideias custa uma família. Preciso falar com o Carlos. Não para gritar, não para cobrar, só preciso ouvir a voz dele. Mas tenho medo. Medo do que ele pode dizer de novo. Medo de que ele confirme que a gente, por não pensar igual, somos isso que ele disse. Você pode ser a ponte? Só um telefonema, um café, algo com amor. Sua mãe que está perdida. A carta me dissolveu. A imagem da minha mãe, sempre o pilar prático da família, reduzida a escrever cartas de desespero, foi a coisa mais dolorosa até então. Ela não estava brigando por política, estava lutando pelo barco que estava afundando com todos a bordo. Eu não queria ser a ponte. A ponte é algo que se pisa, que sofre pressão de ambos os lados, que pode desabar, mas era minha mãe. Enviei uma mensagem a Carlos, mais longa e menos neutra desta vez. Mãe, está destruída. Pai, idem. Precisamos conversar os quatro, só nós irmãos, sem paz, sem política. Pelo que a gente foi, a resposta não veio. Por horas, fiquei olhando para o celular. O ódio crescendo a cada minuto de silêncio. Ele nem sequer tinha a decência de responder. Finalmente, naquela noite, o celular vibrou. Não era mensagem. Era uma ligação. Atende secamente. Então, Ju, a voz dele soou cansada, não combativa. Recebi sua mensagem e é complicado. Complicado é cálculo integral, Carlos. A família estar em pedaços é uma catástrofe. A emoção transbordou na minha voz. Exatamente, ele rebateu. E pela primeira vez, ouvi um frêmito de algo além da firmeza ideológica. É uma catástrofe. Mas você acha que começou no domingo? Começou há anos, Ju. Toda vez que o pai fazia um comentário homofóbico à mesa e a gente calava, toda vez que ele compartilhava fake news no grupo da família e eu, como historiador, corrigia educadamente. E era tratado como um chato. Toda vez que a mãe dizia, deixa pra lá, é a opinião dele. Isso foi minando, foi criando um abismo. O que eu disse foi a ponta, foi a conclusão lógica. Ele não estava gritando, estava explicando, com uma paciência didática que me enfureceu ainda mais. Era a mesma voz com que me explicava o sistema solar quando eu era pequena. Conclusão lógica. Chamar o próprio pai de não gente é uma conclusão lógica para você? Não chamei ele de não gente. Disse que quem abraça aquele projeto político abdica de sua humanidade. Se ele se sente incluído nisso, a pergunta é dele. Carlos, pelo amor de Deus, você está falando do nosso pai, do homem que trabalhou a vida inteira para te dar estudo, que te levou no estádio, que segurava a bicicleta e agora vota em quem quer fechar universidades. Quem chama movimento social de lixo, quem elogia torturador, o que pesa mais, as memórias afetivas ou o projeto concreto de mundo que ele apoia. A voz dele finalmente se elevou. Quando a afetividade vira um blindagem para a barbárie, ela tem que ser rompida. Senti um frio na espinha. Ele havia racionalizado tudo. Transformara nosso pai, um homem complexo e cheio de contradições, menos como todo mundo. Menos num símbolo, numa categoria política, o apoiador do projeto autoritário. E símbolos podem menos e devem menos ser combatidos, rejeitados, expurgos. E a mãe, o que ela fez? Por que ela tem que pagar por isso? A mãe é conivente pelo silêncio. A neutralidade diante da opressão é cumplicidade. Hannah Arendt, Ju, você estuda isso. Parei. Ele estava citando teóricos para justificar o corte com a nossa mãe. O mundo dele, limpo, teórico, moralmente binário, me pareceu assustador e também, de um modo perverso, sedutor. Era tão mais fácil viver num mundo com heróis e vilões definidos. Então você não vai ver eles. É isso. Não enquanto eles não reconhecerem o mal que estão, mesmo que passivamente, sustentando. Eu tenho princípios, Juliana, e princípios não são negociáveis aos domingos no almoço. A conversa morreu ali.
Desligamos com um tchau morno. Eu me senti suja. Teria sido melhor não ligar. Agora suas razões estruturadas e frias eram piores do que um simples acesso de raiva. Era uma sentença. Com um coração pesado, fui à casa dos meus pais no dia seguinte. Encontrei minha mãe no jardim, podando rosas, com uma ferocidade incomum. Ele não vai, né? Ela perguntou sem olhar para mim. Mãe, ele tem suas razões. Ele acha que... Poupe-me das razões dele, filha. Ela parou, segurando os podadores com força branca. Eu li os livros dele também. Eu sei sobre Arendt, mas eu também sei sobre fraldas, sobre febre à noite, sobre segurar a mão dele quando arrancaram o dente. Onde fica isso na teoria dele? Em que prateleira ele guarda o amor? Ela começou a chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado, enquanto continuava a podar as roseiras com gestos bruscos. Foi aí que vi meu pai, parado na porta da cozinha, observando. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos estavam vermelhos. Ele viu que eu o notei e se virou, desaparecendo dentro de casa. Naquela noite, tomei uma decisão perigosa. Abri uma caixa de fotos antigas que guardava no armário. Fotos de férias em Ubatuba, Carlos e eu construindo castelos de areia, do aniversário de 15 anos dele, com a cara cheia de bolo, da formatura na faculdade ele orgulhoso, meu pai com um sorriso largo. As memórias eram reais, tangíveis, elas eram a nossa história. Como ele podia cancelar tudo aquilo com uma só frase política? Peguei o celular e, num impulso, tirei foto de uma das imagens mais icônicas. Carlos, com uns 10 anos, vestido do super-homem, com uma cueca por cima da calça, e eu, pequena, de princesa, com uma coroa de papel. Enviei para ele, sem legenda. A resposta veio rápido, um único ponto de interrogação, escrevi. Isso aqui também não é gente. Minutos se passaram. Os 3 pontinhos indicando que ele estava digitando apareceram e desapareceram várias vezes. Finalmente, a resposta veio, e ela me cortou a respiração. É uma criança. A criança que fui não existe mais. Foi moldada, educada, e no fim, teve que fazer uma escolha. Eu lamento que a escolha tenha que ser entre a família que me criou e o mundo que quero construir. Mas, para mim, não há escolha. O mundo é maior que a nossa mesa de jantar. Ju, era a renúncia final. Ele não negava o passado. Ele o declarava irrelevante. Um artefato sentimental de um tempo anterior à sua consciência política plena. A mensagem era clara. A lealdade à sua causa transcendia a lealdade ao sangue. Deitai na cama exausta olhando para o teto. Leo me abraçou. Talvez precise de tempo. Ele sussurrou. Não é tempo. Respondi, numa voz que nem parecia minha. É um divórcio. E eu sou a filha do casal, forçada a escolher com quem fico. Mas os dois ainda estão vivos, e me pedem lealdade total. Naquele momento, percebi que a ponte que minha mãe pedia era uma ilusão. Não havia mais terreno comum para se construir uma ponte. Havia 2 territórios hostis. E cada um exigia um passaporte diferente. Um exigia a adesão incondicional a um conjunto de ideias. O outro exigia o perdão incondicional por uma ofensa imperdoável. E eu, no meio com minhas dúvidas, minhas memórias e meu amor por todos os lados, não era bem-vinda em nenhum dos dois. Eu era a estrangeira, a neutra, a que ainda se atrevia a ver o menino do super-homem no homem que dissera que nosso pai não era gente. A briga política não virara apenas uma ruptura familiar. Ela criara um novo mapa familiar, com fronteiras traçadas a ferro e fogo, e eu estava perdida nele, sem bússola, com um coração que insistia em bater por 2 países que estavam em guerra. O mês seguinte foi uma espécie de guerra fria doméstica, comigo no papel da Suíça neutra e devastada. Mas nem a Suíça fica intocada para sempre. Os enviados dos 2 reinos começaram a chegar, cada um carregando as versões oficiais de seus governos. A primeira embaixada veio de Carlos. Através de Ana encontrou Monos, num café moderno, de luz suave, e nomes italianos complicados para os cafés. Ela chegou com um sorriso tenso, abraçou-me com um pouco mais de força que o necessário, como se eu fosse uma tábua de salvação à deriva. Como você está, Ju? O Leo perguntou, com genuína preocupação nos olhos. Gostava da Ana. Ela sempre fora sensata, a que acalmava os ânimos do Carlos. Agora parecia exausta, com olheiras fundas. Estamos sobrevivendo. E vocês? Ela suspirou,
brincando com o colher do cappuccino. Carlos está focado no trabalho, dá mês e aulas, está escrevendo um artigo. Ele canaliza tudo para a produção intelectual. Diz que é a única forma de não ficar louco. Fiz um aceno de cabeça. Soava como ele. Ele sente sua falta. Sabia. Fala de você. Diz que você sempre foi a mais lúcida. Aquilo doeu. Ser a lúcida no vocabulário dele significava que eu ainda não havia escolhido um lado, que ainda era uma convertida em potencial. Não era um afeto. Era uma avaliação. Ana, o que aconteceu? Realmente foi só a política? Algo mês? Perguntei, vasculhando seu rosto. Ela olhou para longe pela janela. É tudo política, Ju, quando a política deixa de ser sobre partidos e vira sobre o cerne das pessoas. Aquele almoço foi o estouro, mas a pressão vinha de anos. Cada vez que seu pai elogiava o presidente, Carlos sentia como um golpe. Cada vez que sua mãe pedia para não criar clima, ele sentia como se estivessem lavando as mãos. Aquela frase, não é gente, foi horrível. Eu sei, mas para ele, naquele momento, foi a verdade crua. Era como se ao dizer aquilo ele estivesse cortando um tumor. Ele acha que o tumor era complacência. E você concorda? A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia. Ela hesitou longamente. Concordo que não dá mais para fingir, que há um abismo. Mas sua voz baixou, acho que doía menos quando a gente fingia. Ela olhou para mim, os olhos marejados. Eu perdi minha família por causa da política da minha mãe, que é petista raiz. Ela não fala comigo desde 2018. Agora, corro o risco de perder a família que ganhei. Às vezes sinto que estamos num campo minado, e todo mundo acha que tem o mapa da mina, mas no final todo mundo explode. A confissão dela foi um raio de luz, na lógica fria de Carlos. Havia sofrimento do outro lado, não apenas convicção. Havia dúvida. Ana era a trincheira humana, num fronte ideológico. Ele mandou você vir? Perguntei suavemente. Não. Vim por mim. Porque sinto sua falta. E porque ela engoliu seco. Tenho medo de que, se eu não falar com ninguém de lá, eu também vire só um slogan. Vire a esposa do militante. E esqueça como era tomar vinho com sua mãe, rir das histórias do seu pai. Levei sua mão sobre a mesa. Estava gelada. Você sempre será bem-vinda, Ana, independentemente. Ela sorriu, triste. Você fala como se ainda houvesse um porto neutro, Ju. Não há. Ela se levantou, pegou a bolsa. Mas obrigada. Só, fica de olho nos seus pais, por favor. O Carlos não vai ceder. Ele não sabe mais como. A segunda embaixada chegou na forma do meu tio Sérgio, irmão do meu pai. Veio num sábado à tarde, com a desculpa de trazer um doce que minha tia havia feito. Meu pai o recebeu no escritório e fechou a porta. Minha mãe e eu ficamos na sala, ouvindo os murmúrios graves e ininteligíveis. Depois de 1 hora, Sérgio saiu, com o rosto sério. Abraçou minha mãe com força e, ao se despedir de mim, na porta, segurou meu braço. Juliana, conversa com seu pai. Ele tá numa fossa terrível. Diz que perdeu o filho para uma seita. Que o garoto que ele criou foi substituído por um fanático. O tio Sérgio sempre foi direto. E ele teme perder você também. Eu. Por quê? Porque você é jornalista. Porque vive no meio dessa gente. Porque não condenou o Carlos com a mesma veemência que ele. Para seu pai, neste momento, quem não está contra, é a favor. Cuidado, menina. A ferida dele é grande. E gente ferida ataca. O aviso ecoou em mim. Fui ao escritório. Meu pai estava sentado na cadeira de couro, olhando para uma foto na estante. Ele, Carlos e eu, crianças, pescando num rio. A moldura estava empoeirada. Tio Sérgio veio dar força? Perguntei. Leve, vai eu dar pataco. Ele resmungou, mas sem raiva. Ele parecia esgotado. Acha que eu devia ceder, que devia chamar ele de volta, engolir o orgulho. Diz que sangue é sangue. Ele ver-o-sei para mim, e seus olhos estavam úmidos. E filha, é por isso que dói tanto. Como é que o meu próprio sangue me chama de não gente? Como um filho que eu ensinei a diferenciar certo do errado. Chega nesse ponto, foi a primeira vez que ele expressava a dor, em vez da raiva. Ele não te chamou de não gente, pai. Ele falou de um grupo pare. Ele ergueu a mão.
num gesto de fadiga. Não venha com meias palavras, não venha com a nuance de jornalista. Na minha orelha, na minha alma, foi o que eu ouvi. Que eu, por pensar de um jeito, não mereço o status de ser humano. Vê se consegue entender isso. Tudo o que construí, tudo o que sou reduzido a um inimigo. Ele não estava mais discutindo política, estava falando de identidade de paternidade, de deshonra. A ofensa para ele não era ideológica, era tribal, visceral. Ele se sentia deserdado simbolicamente. E se ele se arrepender, arrisquei. Arrepender não apaga. Algumas coisas, ditas, não voltam atrás. Elas ficam no ar, envenenando tudo. Ele pegou a foto do rio. Isso aqui era bom, né? Era simples. Acho que é isso que dói. A simplicidade morreu. Naquela semana, percebi que ambos os lados usavam a mesma palavra. Tumor. Para Carlos, o tumor a ser extirpado era a cumplicidade com o mal. Para meu pai, o tumor era a deslealdade do filho. E ambos achavam que a cirurgia, por mais dolorida, era necessária. Eu era a única que ainda acreditava no tratamento, na quimioterapia lenta e dolorosa do diálogo. A tensão explodiu de forma inesperada no grupo da família no WhatsApp. Um primo distante postou um meme inocente sobre família unida. Minha mãe, num raro momento de emoção transbordante, respondeu: "Que lindo! Família é um presente de Deus." Carlos, silencioso no grupo há semanas, respondeu minutos depois. Foi seco, cirúrgico. Família também pode ser um cultivo do ódio e da ignorância, quando se escolhe a cegueira ao invés da verdade. Abençoados são os que rompem com laços tóxicos. Foi a centelha. Meu pai respondeu com uma frase em caixa alta. Uma injúria que não vou repetir. Seguiram-se 3 mensagens de outros tios, tentando acalmar. E então, o som seco de notificações. Carlos saiu do grupo. Ana saiu do grupo. O grupo, outrora um espaço de fotos de aniversário e piadas ruins, havia se tornado o último campo de batalha e agora estava silencioso, com os cadáveres digitais de 2 integrantes. A ruptura estava oficializada, pública e irrevogável. Minha mãe chorou o dia inteiro. Meu pai trancucei no escritório e, segundo ela, ouviu música antiga, alta. Eu, sentada no meu apartamento, li as mensagens e senti uma náusea profunda. A guerra não tinha mais tréguas, nem territórios neutros. Até o espaço virtual havia sido dividido. Naquela noite fiz algo que não fazia há anos. Rezei. Não sou religiosa, mas rezei para que o tempo, esse Deus invocado por todos em situações impossíveis, trouxesse algo diferente do que eu previa. Não um reencontro feliz, mas talvez uma paz separada, uma aceitação do divórcio, para que todos pudessem seguir vivendo, mesmo que em casas diferentes. Percebi então que talvez meu papel não fosse mais o de ponte, nem de mediadora. Talvez meu papel fosse o de testemunha. A testemunha que lembra que, antes de serem soldados de causas opostas, eles foram pai e filho. E que, mesmo que nunca mais falassem, essa verdade histórica menos dolorosa, contraditória e humana, menos ainda importava. E importava para mim, porque eu era a prova viva dela. Eu era a filha e a irmã. E carregaria, sozinha se necessário, o peso duplo e impossível de amar a ambos, no passado, no presente e em qualquer futuro que houvesse. 6 meses se passaram. O Natal chegou, e pela primeira vez em 40 anos, não houve ceia na casa dos meus pais. A decisão foi tomada em outubro, num sábado sombrio. Minha mãe, com uma voz que parecia vinho azedo, disse: "Este ano, vamos viajar para um hotel fazenda, só nós dois." Ela não olhou para mim ao dizer. Meu pai apenas assentiu, limpando um vidro de uísque que já estava límpido. Eles estavam fugindo do palco do crime, do cenário que denunciaria. Mesa posta e cadeira vazia. A ferida, que não fechava. Carlos e Ana viajaram para a praia com amigos da universidade. "Vamos criar novas tradições", ele me disse, quando lhe contei os planos dos nossos pais. Sua voz estava leve, aliviada. Para ele, o feriado seria um descanso, não uma ausência. Eu senti uma inveja amarga dessa leveza. Leo
e eu ficamos na cidade. Aceitamos o convite de uns amigos que não tinham família por perto. A ceia foi agradável, cheia de risadas e comidas diferentes. Mas à meia-noite, quando todos se abraçaram e brindaram, eu me peguei olhando para o celular, como se ele pudesse tocar com um Feliz Natal rouco do meu pai, ou uma mensagem ponderada do Carlos. O celular permaneceu em silêncio. Brindei com um gosto de cinzas na boca. O tempo, ao contrário do que eu rezara, não trouxe paz. Trouxe um novo status quo, o da separação total. Era um divórcio judicializado na alma, com cláusulas de não aproximação. Meus pais não mencionavam o nome de Carlos. Eram ele ou um seu irmão, dito com a mesma frieza com que se fala de um conhecido distante, que causou um desastre. A casa deles perdeu algo vital. As fotos de Carlos sumiram das estantes, não num ato raivoso, mas num lento e doloroso recolhimento, como quem remove curativos de uma ferida que não sara. Minha mãe deixou a da formatura dele dentro da gaveta da cômoda da sala. Um dia, vi meu pai abrindo a gaveta e olhando para ela, parado, por longos minutos. Depois, fechou a gaveta com um baque suave. Do outro lado, Carlos vivia uma vida intensa, produtiva. Seus artigos acadêmicos ganhavam espaço. Ele dava entrevistas sobre autoritarismo e família. Numa delas li uma frase que me fez tremer. Às vezes, a liberdade exige o corte dos laços afetivos que nos acorrentam ao passado e ao erro. Ele havia transformado nossa tragédia em tese, nossa dor em case study. Era a consumação da lógica dele. Tudo era material para a causa. Até a família. Eu me via habitando um território estranho, o da orfandade parcial. Tinha pais vivos e um irmão vivo, mas a família, como entidade que me continha e dava sentido, estava morta. Visitar meus pais era uma missão de resgate emocional. Encontrar Carlos raro, pois ele sempre estava ocupado, era um exercício de cautela extrema, evitando qualquer assunto que pudesse ser um campo minado. Já não falávamos sobre nada real. Falávamos sobre séries, sobre a saúde do vovô, um tópico seguro, pois ele estava fora da disputa sobre trivialidades. A intimidade fora soterrada, sob o entulho daquela frase. Minha mãe definhou. Diagnosticaram nela uma depressão, de início tardio. Ela começou a tomar remédios, que a deixavam plana, como ela mesma dizia. É melhor do que sentir a faca torcendo, confessou uma tarde. Meu pai mergulhou no trabalho com uma fúria silenciosa, chegando mais tarde em casa, bebendo um pouco mais. A raiva dele virou um tumor interno, mudo e consumidor. Eu, por minha vez, comecei a terapia. Precisei. As noites de insônia, os pesadelos com mesas de jantar infinitas, a irritação constante com Leo por ele não entender a dimensão do buraco no qual eu vivia. Minha terapeuta, uma mulher calma de meia-idade, me ouviu por semanas, sem dar muitas respostas. Até que um dia ela disse: Juliana, você está em luto, está chorando a morte da família que você conhecia. E o pior, não há corpo para enterrar, não há ritual para marcar o fim. É um luto ambíguo, e por isso, tão paralisante. Era isso, estava de luto pela perda do meu irmão, que agora era um estranho de convicções férreas, pela perda dos meus pais, que se tornaram fantasmas na própria casa, pela perda do meu próprio passado, que agora parecia uma mentira cor-de-rosa. O ponto de virada, se é que se pode chamar assim, veio num domingo qualquer de março. Chovia. Estava na casa dos meus pais, ajudando minha mãe a organizar o armário do escritório do meu pai. Encontramos uma caixa de sapatos cheia de velhas fitas, velocidade de hemossedimentação, convertidas em DVDs caseiros. Em uma delas, escrita à mão pelo meu pai, estava Férias 1998, menos Ubatuba, menos Carlos, 10 anos, Ju, 7 anos. Por um impulso, colocamos para tocar no computador. As imagens eram tremidas, coloridas, com o som abafado. Lá estávamos nós. Carlos, magricela, e com um sorriso que mostrava a falta de 2 dentes, correndo na beira do mar. Meu pai jovem e com cabelo, o carregando nas costas, rindo. Eu pequena pulando nas ondas, sendo segurada pela minha mãe, que usava um maiô da época. A voz do meu pai, por trás da câmera, dizia: Olha, o monstro marinho. Cuidado! Ujuba! Carlos salvou sua irmã. E Carlos corria em minha direção, fazendo caras e bocas,
me pegando no colo e fingindo que me resgatava. Todos riam. A felicidade era palpável, ingênua, completa, minha mão. E eu choramos em silêncio, assistindo àquela vida antiga. Àquela família que não sabia que um dia seria implodida por uma frase dita num almoço de domingo. 30 anos depois, naquela noite, mandei um trecho do vídeo, apenas alguns segundos, para Carlos. A legenda dizia: monstro marinho ataca novamente. Dessa vez, a resposta não foi um texto, foi uma ligação. Quase uma hora depois, ele atendeu, e por longos segundos, só se ouviu sua respiração. Onde você achou isso? A voz dele saiu rouca no escritório do pai. Ele ficou em silêncio de novo. Então, num sussurro quase imperceptível, ele disse: ele me carregava assim. E desligou. Não houve reconciliação. Não houve volta mágica, mas algo naquela ligação mudou. Era a primeira vez, em todos esses meses, que Carlos parecia falar do meu pai como pai, e não como uma categoria política. Foi uma rachadura na couraça. Alguns dias depois, meu pai, sem que eu mostrasse o vídeo para ele, minha mãe deve ter contado, me perguntou, à toa, enquanto consertava uma torneira. Ele, Carlos, tá bem de saúde? Era uma pergunta banal, mas era a primeira vez em quase um ano que ele iniciava uma frase que reconhecia a existência do filho como ser físico, mortal. Está, pai, tá bem. Ele fez um aceno com a cabeça, continuando a apertar a porca da torneira com força. Q-bomb e Ramek, pedaços de afeto que vazavam pelos buracos da muralha. Mas para mim, eram tudo, não eram a ponte reconstruída, mas eram sinais de que talvez, em algum futuro distante, pudesse haver um esboço de uma trégua, um acordo de não agressão, uma aceitação de que, mesmo separados por um abismo intransponível, eles ainda habitavam o mesmo planeta, e eu orbitava entre os dois. A briga política virou uma ruptura familiar, e a ruptura se estabilizou como uma nova e dolorosa geografia. Aprendi que algumas frases são como diamantes, incrivelmente duras, e capazes de cortar qualquer coisa. E que o amor familiar, por mais forte que seja, nem sempre é mais forte do que as convicções que as pessoas escolhem abraçar. Minha herança não foi um apartamento ou joias, foi o silêncio carregado entre duas pessoas que um dia se amaram. Foi a responsabilidade de ser a guardiã das memórias que eles preferiam esquecer. E foi a luta diária, para não endurecer meu próprio coração, para não escolher um lado, para continuar a amar ambos, no meio dos cacos, mesmo sabendo que nunca mais vou sentar à mesma mesa com todos os que amo. O almoço de domingo acabou. A guerra, em seu auge, também. O que restou foi a paisagem pós-batalha, silenciosa, árida e habitada por fantasmas, que vez ou outra sussurram pelo rádio de um vídeo antigo. Lembrando a todos que, um dia antes da política, antes das frases definitivas, houve um monstro marinho, uma criança sorridente e um pai que carregava seu filho nas costas, rindo ao sol. E talvez, só talvez, essa memória compartilhada seja o único território comum que nos resta. Um país nostálgico e perdido, do qual eu sou a única cidadã permanente.